Agora é oficial, Guerreiro do K-Pop 2 vai acontecer. Isso muda tudo. Porque durante um tempo, muita gente tratou essa continuação como rumor, como teoria, como um daqueles assuntos que explodem na internet, mas nunca saem do papel. Só que agora não. Agora a sequência é real. Isso importa por um motivo muito simples. O primeiro filme não foi só mais uma animação bonita, ele virou um fenômeno. E quando um filme acerta desse jeito logo de cara, a continuação virá uma responsabilidade enorme. Porque o público não quer só mais do mesmo. O público quer algo maior, mais forte, mais marcante. E aí a conversa fica interessante, porque Guerreiro do K-pop tinha uma mistura que parecia improvável. K-pop, ação, fantasia, demônios, vida dupla. E mesmo assim funcionou. Funcionou muito bem. A ideia era simples de entender, mas forte o bastante para chamar a atenção. De um lado, você tem estrelas do K-pop. Do outro, você tem caçadores de demônios. E quando essas duas coisas se encontram, nasce um universo com muita personalidade. Não era sobre visual, não era sobre música, não era só sobre batalha. Era sobre identidade, era sobre contraste, era sobre viver entre dois mundos completamente diferentes. E isso abriu espaço para muita coisa, porque o primeiro filme apresentou esse universo, mas também deixou claro que havia muito mais escondido ali. Mais segredo, mais regras, mais passado, mais ameaça, mais história para contar. E é esse exatamente o tipo de base que pede uma continuação. Agora pensa comigo. Quando a história acerta muito no primeiro capítulo, o segundo não pode depender só da surpresa. Porque a surpresa inicial já passou. O público já entendeu a proposta, já comprou o conceito, já conheceu os personagens. Então a continuação precisa fazer outra coisa. Precisa aprofundar, precisa mostrar que esse universo é maior do que parecia. E principalmente, precisa fazer essa personagem parecerem por algo mais intenso. Porque é isso que transforma uma boa ideia em uma franquia forte. No primeiro filme, a gente conheceu Rumi, Mira e Zoe. E o trio funciona. Essa é uma das maiores forças da história. A dinâmica entre elas funciona. A energia funciona. O contraste entre palco e batalha funciona. Você acredita naquele grupo? Você compra amizade? Você sente que cada uma tem presença? Só que agora a sequência tem a chance de ir além. Agora não precisa mais gastar tanto tempo apresentando o básico. Agora pode mergulhar mais fundo. Pode explorar mais a personalidade de cada uma. Os medos de cada uma, as inseguranças, as tensões, os conflitos que surgem quando o peso da missão começa a apertar de verdade. E isso pode deixar tudo muito melhor. Porque filme que vive só de estética chama atenção. Mas filme que junta estética com emoção permanece. E esse universo tem potencial para isso. Tem potencial para ficar mais bonito, mais intenso, mais dramático e mais memorável. Agora entra uma parte essencial. Toda sequência precisa responder uma pergunta: como crescer sem perder a alma? Porque esse é o maior risco de qualquer continuação. Querer aumentar tanta escala, colocar tanta coisa nova, fazer tudo tão grandioso, que a história perde o que fez o público se apaixonar no começo. E Guerreiros do Pop 2 precisa tomar cuidado com isso. Não basta colocar um inimigo maior, não basta fazer cenas mais gigantes, não basta aumentar o espetáculo. A continuação precisa continuar tendo coração, precisa continuar fazendo a gente se importar com os personagens. E isso passa direto pelo tipo de conflito que o segundo filme vai escolher. Porque, sinceramente, o melhor caminho não é só aumentar a ameaça, é tornar essa ameaça mais pessoal, mais próxima, mais dolorosa, mais ligada ao que esses personagens são. Esse é o tipo de coisa que muda tudo. Porque uma batalha fica muito mais forte quando ela não é só física, quando ela também mexe com amizade, com confiança, com identidade, com sacrifício. Imagina, por exemplo, se o segundo filme explorar mais a origem desse legado, imagina se revelar que existe algo muito mais antigo por trás dessas caçadoras, algo escondido, algo perigoso, algo que sempre esteve ali, mas ainda não tinha vindo à tona. Olha o tamanho disso. A continuação deixará de ser só mais uma missão e passaria a aparecer com a expansão real do universo. Outra probabilidade forte é mexer mais na vida dupla delas, porque esse sempre foi um dos pontos mais interessantes da história. De um lado, palco, fama, imagem pública, expectativa, pressão, e de outro, segredos, combate, responsabilidade, perigo, sobrenatural. Esse contraste é poderoso e pode ficar ainda melhor numa continuação. Porque agora o filme pode apostar esse conflito, pode mostrar o custo de manter essas duas vidas, pode mostrar o que acontece quando a fama começa a colidir com a verdade, pode mostrar como é difícil continuar brilhando em público,
E enquanto tudo desaba nos bastidores, isso é forte, porque deixa a história mais humana, mais tensa, mais próxima do público. No fundo, não é sobre enfrentar monstros, é sobre o que está a luta cobra delas. E essa pergunta é muito melhor, muito mais emocional, muito mais memorável. Agora também tem aquela questão do vilão, o melhor, da nova ameaça. Porque uma sequência boa não traz só alguém mais poderoso. Ela traz alguém que obriga os protagonistas a mudarem, a crescerem, a encararem coisas que ainda não estavam prontos para enfrentar. Esse é o verdadeiro salto. Não é o poder contra poder. É transformação e consequência. É pressão emocional. E se Guerreiras do K-Pop 2 entender isso, pode ser algo realmente forte. Porque o conceito já tem uma vantagem enorme. E ele já nasce diferente, já nasce com identidade, já nasce com um mundo visual muito forte. Então o que falta agora não é inventar valor, é aprofundar o valor que já existe. E isso vale também para o tom da sequência. Talvez o filme precise ser um pouco mais sombrio, não necessariamente mais pesado o tempo inteiro, mas mais maduro em alguns pontos, mais tenso, mais ameaçador, mais emocional. Porque esse tipo de crescimento é natural. O primeiro filme conquista, o segundo aprofunda. E quando isso acontece do jeito certo, a franquia sobe de nível. Agora, olhando para tudo isso, dá para entender porque a confirmação da continuação ficou tão grande. Não é só porque vai ter mais. É porque existe a sensação de que esse universo ainda tem muita coisa para entregar. Ainda tem muita coisa para revelar. Ainda tem muita coisa para expandir. E isso é raro, porque nem toda a história deixa esse espaço aberto de forma interessante. Muitas acabam no ponto certo, mas Guerreira do K-Pop terminou com a cara de começo. Com cara de universo que ainda está abrindo as portas. Com cara de que o primeiro filme foi sua apresentação. E se isso for verdade, o segundo pode ser um momento em que tudo fica ainda melhor. Então, resumindo tudo, Guerreiras do K-Pop 2 já é realidade. E isso importa porque o primeiro filme criou um universo com muita personalidade. Misturou K-pop, fantasia, ação, vida dupla, de um jeito que chamou a atenção rápido. Agora a continuação tem uma missão clara. Ela precisa pegar tudo que funcionou e levar para um nível mais profundo, mais intenso, mais emocional, mais perigoso. Ele precisa ampliar a ameaça, mas sem perder a essência. Precisa mostrar mais desse mundo, mas sem virar bagunça. Precisa fazer a gente sentir que esses personagens têm mais a perder. Porque é isso que deixou a continuação esperada. E continuação necessária. E sinceramente, potencial para isso existe. O universo é forte. As personagens funcionam. O conceito continua diferente. Agora tudo depende de como essa sequência vai escolher crescer. Se crescer do jeito certo, Guerreiro do K-Pop 2 pode fazer mais do que repetir o sucesso do primeiro. Pode provar que essa história estava só começando. Aí eu te pergunto, o que você quer ver mais nessa continuação? Uma ameaça mais sombria? Mais desenvolvimento de Rumi, Mira e Zoe? Ou um universo ainda maior, com novos segredos e novos inimigos? E aí?